Quando surge nosso palestra, quando surge família Palmeiras, tá na hora do seu boletim da base, todas as atualizações sobre o que acontece em todas as categorias, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, todas as categorias passam pelo boletim da base, então estaremos aqui te atualizando sobre tudo que aconteceu nessa semana. Lembrando, as atualizações diárias acontecem lá no nosso site, nossopalestra.com.br, e aqui no YouTube, semanalmente, tudo que aconteceu, um apanhado, notícias, placares, classificações, e essa semana uma coisa chata, eliminação do Palmeiras. Então falaremos tudo nesse boletim da base. Quero dar meu olá! Não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada um assiste de uma maneira. Mas quero chamar o Galassi aqui comigo. Galassi, uma semana de classificação, uma semana de eliminação e também de começo de caminhada de Campeonato Paulista. Salve, Léo. Olá, você que está nos assistindo. Uma semana cheia, né? Eliminação em Campeonato Paulista para a base do Palmeiras, uma coisa extremamente atípica. E já encaminhando a reta final da temporada, né? Já é semifinal de Paulista sub-15, sub-17, quartas de final de Copa do Brasil sub-20. O negócio está aos poucos acabando. Já caminhamos aí para o finalzinho da temporada. É isso. Então, tá na hora da gente começar o nosso giro da base, começando, claro, pelo sub-20. E para começar, uma coisa um pouco triste, temos que começar com uma eliminação. Depois de um pentacampeonato paulista, Palmeiras buscava o hexacampeonato, mas foi eliminado pela Portuguesa em pleno Allianz Parque. O Palmeiras começou perdendo, não começou muito bem. E Galassi, o Palmeiras começou a sentir um pouco as ausências, né? O Endrick já com o time profissional, Garcia, Vanderlan, Fabinho, toda essa safra vitoriosa estava fora, o Pedro Lima também machucado, então o Palmeiras sentiu um pouco essas ausências e acabou eliminado pela Portuguesa. Palmeiras eliminado no Campeonato Paulista, né? Tinha a chance de ser hexacampeão. O Penta vai continuar sendo o recorde da competição, nunca nenhuma equipe foi Penta. O Palmeiras, então, volta a ser eliminado desde 2016, desde a semifinal do Santos em 2016, não era eliminado. Nas quartas de final, a última vez foi em 2015 para o Capivariano. Então, o Palmeiras desacostumado a ser eliminado na base, um jogo atípico, é bem verdade, é preciso sempre salientar. Palmeiras joga o Paulista Sub-20 como um time reserva. Além de jogadores já no profissional, como o Endrick, Vanderlan, outros que atuam na categoria, Fabinho, Garcia, ficam jogando na Copa do Brasil, jogaram no Campeonato Brasileiro, não atuam no Paulista. O Paulista serve ali como uma equipe de transição. E mesmo assim, isso já acontece há alguns anos, e mesmo assim era acostumado a ganhar. E acabou perdendo para a Portuguesa, que foi a grande pedra no sapato do Palmeiras nesse Paulista. O Palmeiras estava 34 jogos sem perder na competição, isso somado com outras edições. Perdeu para a Portuguesa na terceira fase, ainda fase de grupos. Se classificou os dois. Palmeiras com a melhor campanha geral, Portuguesa com a oitava melhor campanha geral. E Palmeiras empata o primeiro jogo, num jogo que a gente achou que até que ia perder. Jogou muito mal, o Daniel empatou no final. E aí no Allianz Parque é muito atípico uma Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa, abrir 3-0 no primeiro tempo no Allianz Parque. O Palmeiras ainda conseguiu fazer 2, Daniel de novo, Daniel marcando muito, Daniel vivendo uma grande fase, 3 jogos seguidos balançando a rede, e o Ednei, né, que chegou recentemente, marcaram, perdeu a oportunidade de ser hexacampeão. Que ainda uma bola no final que o Daniel quase empata, quase leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras estava com a mais no segundo tempo, é bem verdade, por isso dessa arrancada no segundo tempo, mas não conseguiu. O Palmeiras eliminado, fica agora com a Copa do Brasil. E falando em Copa do Brasil, tá aí um jogo que foi adiado por conta das chuvas e aconteceu na segunda-feira, e talvez isso até possa ser um reflexo de um Palmeiras um pouco mais cansado na quarta-feira, mas o Palmeiras venceu pela Copa do Brasil e avançou às quartas de final, Galassi.
Palmeiras agora, nesse final de temporada, coloca todas as suas forças pela luta da Copa do Brasil. Palmeiras, enquanto a gente tá gravando, o Palmeiras joga o primeiro confronto dessas quartas de final e o Palmeiras nessa caminhada buscando o título da Copa do Brasil. Se foi atípico o Palmeiras ser eliminado no Paulista, mais atípico ainda um jogo ser paralisado por chuva, né? Caiu um dilúvio em Guarulhos domingo, o gramado ensopou, teve que ser adiado para segunda-feira, o segundo tempo. Tava 0-0, voltou o segundo tempo, Palmeiras 2-1 no Brasil de Pelotas, já tinha vencido por 3-0 em Pelotas, se classifica de novo. Daniel marcando gol. Daniel, 3 jogos seguidos marcando, vive grande fase, como já mencionei. Palmeiras avança às quartas e pega o IAP do Maranhão. Na minha concepção, se desenha uma tabela muito viável para o Palmeiras. Na Copa do Brasil essa temporada, poucos times de grandes camisas como o Palmeiras disputando, alguns já foram caindo também. Então, o Palmeiras com uma tabela até agora, na primeira fase, venceu o Céu do Mato Grosso do Sul por 6-0, passou pelo Brasil de Pelotas com um agregado de 5-1, quartas de final já pegando o IAP do Maranhão, uma semifinal ainda pode ter uma tabela um pouquinho mais tranquila. Palmeiras, grande favorito, favoritíssimo contra o IAP. É uma equipe que a gente viu alguns jogos, é uma equipe organizada, sim, mas pelo potencial que tem o Palmeiras, de atual campeão da Copinha, atual campeão brasileiro, Palmeiras amplamente favorito para avançar aí a semifinal da Copa do Brasil e ficar a poucos jogos de faturar, além da Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, né? Sempre bom lembrar, se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil Sub-20, a Supercopa já vem de tabela, a Supercopa que define o participante brasileiro na Libertadores Sub-20. Se uma equipe ganha as duas competições, automaticamente já remata a Supercopa também e a vaga Libertadores, que o Palmeiras nunca disputou. Seria inédito para o Palmeiras, mas a Libertadores em fevereiro de 2023. Passou o pente fino no Sub-20, agora é hora, claro, de falar também de uma categoria muito importante, destaques importantes do Palmeiras Sub-17, um Palmeiras que vai tendo toda a sua força com o Estevão, com o Luiz Guilherme voltando de lesão, e o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 4-2 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-17, um jogo difícil, o Palmeiras saiu perdendo de 2-0, mas fez um excelente segundo tempo, acabou virando a partida para 4-2 e uma boa vantagem, Galassi, desse Palmeiras Sub-17 que agora vem tendo todos à disposição. O Estevão estava na seleção, voltou agora, Luiz Guilherme estava lesionado, voltando agora. Palmeiras se fortalecendo para essa reta final de temporada. E que virada do Palmeiras. Ninguém imaginava ali aos 30 do segundo tempo, o Palmeiras poderia virar, né? Sai perdendo de 2-0 no Allianz, em um dia que já estava difícil, né? No mesmo Allianz, o Sub-20 tinha sido eliminado horas antes para a Portuguesa. O Palmeiras e Atlético, um jogo muito equilibrado. É bem verdade que na Copa do Brasil Sub-17, no início da temporada, o Palmeiras goleou na ida, goleou na volta. Mas o jogo no Brasileiro, as campanhas no Brasileiro mostraram um certo equilíbrio. O Palmeiras fez uma campanha melhor do que o Atlético, só que o Palmeiras acabou passando em terceiro no grupo A, Atlético em segundo no grupo B, em número de pontos, em campanha do Palmeiras era melhor, só que o regulamento diz que decide em casa quem passa em segundo do grupo, né? Os 2 primeiros do grupo decidem contra os terceiros e quarto, respectivamente. Então o Palmeiras começou essa caminhada aí no Allianz, perdendo 2-0 e uma virada absurda e que mostra a força desse grupo. Na minha visão, é a categoria mais forte do Palmeiras. Luiz Guilherme voltando a atuar em grande nível. Ele teve uma lesão, ficou aí quase 3 meses parado. E aí volta aos poucos, ganhando ritmo e jogou muita bola. Gols do Gilberto, um lateral que, até falando um pouco do profissional aqui, acho que logo o ciclo Mike Marcos Rocha vai começar a passar o bastão para o ciclo Garcia e Gilberto. Gilberto tem um potencial incrível. Há anos se destaca na base do Palmeiras e vai se consolidando cada vez mais. Passa ano, vem ano, ele é mais protagonista na categoria. Ano que vem estará na Sub-20.
Ano que vem o Garcia não tem mais idade de sub-20, então, ou seja, Gilberto deve assumir a titularidade. Na minha visão, é melhor do que qualquer outro dos 6 laterais direitos que tem no sub-20. Vale lembrar, o Palmeiras tem 7 laterais, o Garcia e outros 6. O Gilberto deve assumir essa vaga. Ele fez o primeiro, Márcio Vitor o segundo. Márcio Vitor era o artilheiro do sub-15 na temporada passada, subiu, tá ganhando espaço geralmente no Paulista. Como eu falei no sub-20, repito no sub-17. Paulista tá com equipes de transição esse ano. O Palmeiras fez essa opção e acertou em cheio em fazer essa opção, porque é muito mais vantajoso você rodar o elenco. Márcio Vitor, se não tivesse o Paulista, a gente não ia ter visto, não ia ter amostra para colocar em um jogo contra o Atlético, por exemplo. E pelo trabalho que ele vem fazendo no Paulista, ganhou essa vaga e fez gol. O terceiro do Riquelme e o quarto, Luiz Guilherme, voltando e mostrando que joga muita bola, né, Léo? Luiz Guilherme é um cara diferenciado e ele, 100% fisicamente, tecnicamente, tem tudo para ajudar o Palmeiras aí, com uma classificação encaminhada numa semifinal e posteriormente numa final. E vocês estão vendo aqui, ó, todas as atualizações, as notícias passando aqui para vocês. Se você quiser ficar antenado diariamente com as notícias da base, olha ali em cima, tem o coraçãozinho aqui, ó, e um pouquinho em cima tá escrito base. É só você clicar nessa aba, tem todas as notícias da base palestrina. Tá aí, ó, todas as notícias para vocês, atualizações. A gente fala, nosso boletim aqui é semanal no YouTube, mas diariamente entrevistas, informações, tudo sobre a base palestrina no nosso site nossopalestra.com.br. Tem lá, ó, vídeos, YouTube, base, feminino, palpites, cartola, jogos, colunas, tudo do Palmeiras para vocês. Agora é hora do nosso Giro da Base. Giro da Base, para você que não conhece, é aquele momento a gente fala das outras categorias. E é hora de falar do Paulistão Sub-15 e também do Sub-17 ali, já caminhando para o seu final, porque ambos os times se classificaram para as semifinais. Palmeiras e Corinthians pelo Sub-15 e já temos resultado, tá aqui do lado. Ganhamos na casa deles. E no Sub-17, o Palmeiras joga amanhã contra o Santos. Galassi, semifinal de Paulista. Se o Paulista Sub-20, Palmeiras está eliminado. No Sub-15 e no Sub-17, Palmeiras avançou para as semifinais. Começar pelo Sub-17, já que a gente já estava falando ali da Copa do Brasil, do Márcio Vitor. Sim, Palmeiras classificado contra o Ibrachina, né? Usando esse time aí não totalmente titular, mas o chumbo tinha apertado contra o Ibrachina. O Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo fora de casa, e aí na academia de futebol colocou quase ali força máxima, colocou Luiz Guilherme, entre outros, para ver se revertia esse placar. Ganhou, levou a decisão para os pênaltis, ganhou por um gol de diferença, passou nos pênaltis, brilhou o goleiro Aranha. Quem assiste a gente aqui no boletim sabe que eu já tinha dado uma cornetada no goleiro Aranha e ele pegou o pênalti decisivo. O Palmeiras classificado pega o Santos neste domingo. Um jogo, de novo, páreo duro. O Santos esse ano está fazendo um trabalho excepcional de base. Estava meio apagado nos últimos anos, lá estava uma grande bagunça, né? Sub-17 jogava com 15 anos, Sub-20 com gente de 17, e agora está alinhado isso, e aí mostra todo o potencial que a base do Santos tem. É muito forte, a gente viu na Copinha, chegou na final, então tem um potencial de grande jogo. Acho o Palmeiras um pouquinho favorito, mas pouca coisa, vai dar um jogo bom. Então o Palmeiras classificado nos pênaltis contra o Ibrachina. E só falar aqui um pouco, o Ibrachina com um projeto fantástico, né? A eliminação não apaga esse projeto do Ibrachina. E aí vocês vão perguntar, mas por que o André tá falando do Ibrachina no programa do Palmeiras? Porque o Palmeiras faz um intercâmbio muito legal com o Ibrachina, né? Na Copinha já tinha feito um bom trabalho, é um time que é da Moca. O Palmeiras tinha emprestado 3 jogadores para jogar a Copinha. Breno Lemos, que foi o camisa 10 lá, voltou e foi vendido. Juan Ribeiro, que foi lá, camisa 9, voltou e acho que é o 5º artilheiro da temporada do Sub-20, e o Kaique Mafaldo, esse já estourou a idade. Mas o Palmeiras fazendo essa transição muito legal com esse time, que tem um projeto muito bom.
é o Instituto Brasil-China, né? Por isso o nome Brastina. Veio já o Riquelme do Sub-17, titular do Sub-17, veio de lá, se destacou no torneio Sub-15, veio para o Sub-17 do Palmeiras. Então, é mais uma equipe como o SK Brasil de Santana do Parnaíba, que o Palmeiras faz essa transição, porque são bons projetos. São bons projetos, e para a captação do Palmeiras é importante ter equipes como essa no estado. É isso. E falando também do Sub-15, o Palmeiras venceu, Galassi. O Palmeiras já venceu a primeira partida contra o Corinthians. 2 gols desse daqui que está do nosso lado. E o Palmeiras, um grande passo rumo à final para tentar o bicampeonato paulista da categoria. Passou de maneira tranquila do Grêmio Novo Horizontino, né? 2 vitórias por 1-0. O primeiro jogo, inclusive, com um gol de Eric Belé, que hoje, neste sábado, já balançou a rede 2 vezes lá no Parque São Jorge. Palmeiras 2, Corinthians 0. E como tá jogando bola o Eric Belé. É fantástico como ele se tornou, sem o Estevão, que foi para o Sub-17, o craque do time. São, com esses 2 gols agora, 17 gols, 21 assistências em cerca de 20 jogos. São 20 jogos do campeonato, não tem os dados de quanto ele atuou. Mas, se eu não me engano, ele atuou em todos. Então, ali, 21 jogos de campeonato, 22. E ele tá com essa mais de 35 participações em gol. Um cara que joga de camisa 5, joga de camisa 8, vem jogando de camisa 10. Completaço. Já conversou com o nosso palestra recentemente. Um menino muito cabeça mesmo, tem um futuro brilhante. E vai levando o Palmeiras aí rumo a esse bi, sendo o principal jogador, né? Hoje mostrou isso novamente, um poder de decisão. Não foge de decisões. Ano que vem a gente vai ver ele no Sub-17, com essa geração 2006 aí, que vai permanecer no Sub-17, tem tudo para ser uma grande equipe. Jogar ele, jogar Luiz Guilherme, jogar Figueiredo, meio campo com Figueiredo, Eric, Luiz Guilherme, é um nível que ninguém ainda aqui no Brasil viu de qualidade na base do Palmeiras. Tem tudo para cada vez mais melhorar essa base que já dá tantos frutos, né, Léo? Muitos frutos, e esse foi o nosso Giro da Base. E com esse Giro da Base, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente semanalmente assistindo o nosso boletim. Há algumas semanas atrás trouxemos John, trouxemos o PV, e é por conta dessa audiência que a gente consegue cada vez mais trazer esses conteúdos exclusivos da base do Palmeiras. Então, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que a gente possa entender o que a gente está fazendo de bom, o que a gente pode melhorar, e o seu comentário é muito importante. Quero agradecer o Galassi por mais uma, e a gente volta na próxima semana com mais um Boletim da Base do nosso palestra. Acesse o nosso site, diariamente muitas informações, e semanalmente aqui no nosso canal do YouTube. É sempre o que eu falo. Vamos que vamos e avante palestra!